Senhor, nós queremos, ó Deus, acima de tudo, que o Senhor esteja presente conosco. Ó Deus, queremos que essas palavras escritas há tanto tempo, tantos séculos, milênios atrás, que continuem vivas, ó Deus, que continuem reais e aplicadas para a nossa vida hoje. É um milagre, ó Deus, que essa palavra continua viva e atual. Mas nós precisamos da Tua ajuda, porque sem a Tua ajuda nós não conseguimos aplicar, ó Deus, realmente para a nossa vida. Por isso, Senhor, nós pedimos, não só para nós, mas para a Tua igreja, para Teu povo, para a nossa geração, Senhor, que Tu fales conosco, Senhor, trazendo, ó Deus, vida para essas palavras e falando de maneira nova conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus, Senhor, te suplicamos. Amém. Então nós vamos continuar com a história de Uzias em 2 Crônicas 26. Se você está com o seu esboço, nós já terminamos o número 3 da letra C, né, sobre os resultados no reinado de Uzias. Falamos nessa última aula aqui sobre como o propósito de Deus é nos levar a essa posição de vitória, sucesso, poder, fama. Parece que todos são palavras meio suspeitas, né? Mas nós temos mostrado que o propósito de Deus é nos levar a essa posição de vitória e, a partir dessa posição de vitória, nos conduzir para cumprir o seu propósito verdadeiro, que até falamos também em aulas anteriores. Só que, infelizmente, o que tem acontecido, que nós estamos vendo aqui na história do povo de Deus e que aconteceu também vez após vez na igreja, é que quando é difícil chegar nessa posição, demora muito, muitas gerações passam sem alcançar essa vitória. Estou falando assim de vitória coletiva, estou falando sobre assim, uma posição da igreja de realmente demonstrar o reino de Deus. Muitas gerações não chegam nem a experimentar isso, mas quando chega a experimentar, geralmente dura muito pouco, porque já entra esse processo de declínio através de vaidade, autoconfiança e tal, que é o que nós vamos começar a ver agora. Nós vimos como Deus trabalhou na vida de Uzias, como o reinado dele alcançou muito sucesso, como as coisas estavam acontecendo para glorificar a Deus. Só que agora nós vamos ver como virou a história e, mais uma vez, houve essa fase de declínio. Lembra também que nós estamos falando sobre 4 reis na sequência de Judá. 4 reis, esse aqui é o terceiro, só falta um. Então 4 reis de Judá foram bons, mas terminaram mal. Começaram bem, terminaram mal. E Uzias é o que tem uma história mais completa, que também chegou assim a ter mais sucesso dos 4. Então ele se destaca mais, mas nós estamos procurando entender por que acontece isso. Por que quando as coisas vão bem, depois há essa virada. Até mesmo, né, uma solução, entre aspas, não é solução, mas uma solução para esse problema de se exaltar é ficar sempre aqui embaixo. Se você ficar sempre aqui embaixo, não vai ter problema. Você não vai ter esse problema de cair. É só ficar aqui na fraqueza, na derrota, tal. Se você ficar aí, não vai ter problema. Você vai ficar aí mesmo, né? Mas esse não é o propósito de Deus. Então, é uma coisa assim muito contraditória e muito assim interessante, que o próprio sucesso que Deus nos dá, que vem de Deus, é o maior perigo para a gente cair
na derrota. Então, assim, é uma coisa muito interessante que a gente pede: Deus, traz libertação, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Aí o Senhor traz a libertação, a própria vitória que vem da intervenção de Deus é o maior perigo para a gente depois cair novamente. Então, é uma história que se repete vez após vez. Então, vamos dar mais uma olhada aqui, lembrando de algumas coisas que nós já vimos. Eu vou enfatizar mais uma vez essa frase que no versículo, nós estamos em 2 Crônicas 26. Então, no versículo 5 fala que, no final do versículo fala: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí vai falando de tudo que aconteceu para que ele prosperasse. Só que no versículo 7 fala de novo: Deus o ajudou. Deus o ajudou. E depois no versículo 15, também no final do versículo, fala assim: voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então, seriam pelo menos 3 vezes que enfatiza nesse trecho que o sucesso de Uzias veio, aqui eu escrevi aqui ao lado, né? Que ele buscou Deus. Em outras histórias, em outros momentos, né? Aqui na história de Uzias, a gente já mostrou que não aparece como com Asa, com Josafá, com Ezequias, com Josias, vários outros reis que realmente tiveram uma restauração, que representaram assim, uma restauração mais completa. Sempre aparece arrependimento, abandono de idolatria, limpeza, tirando os caminhos maus para servir ao Senhor. Uzias não fala disso, mas fala que ele buscou ao Senhor. Então, por causa da busca ao Senhor, Deus trouxe todas essas vitórias na vida dele, e vimos até mesmo que a fama, que é uma coisa que pode nos fazer muito mal, mas a fama foi importante, foi importante na vida de Jesus. Então nós estamos tentando mostrar que essas coisas não são ruins em si mesmas. E aliás, não tem como o reino de Deus ser estabelecido na terra se não houver sucesso. Ou, em outras palavras, se o povo de Deus ficar sempre na fraqueza, na derrota, na fraqueza, na derrota, nós não vamos cumprir o propósito de Deus para nós aqui na terra. Então, é isso que nós estamos procurando ver. Então, eu vou ler o versículo 16 para vocês entenderem o que vai acontecer, porque a virada da história, o momento da virada, é aqui no versículo 16. Mas, então, depois que ele descreveu todas as coisas que Uzias fez e como Deus os ajudou e tudo que tinha acontecido, e termina com essa frase que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Aí vem o versículo 16, mas, palavra terrível esse mas, né? Porque podia ser, e portanto, e continuou, e fez o que Deus queria, e embalou na linha que Deus queria, né? Podia ser assim, né? Mas, havendo-se fortificado, quer dizer, a própria bênção de Deus, havendo-se fortificado. Deus não queria isso? Deus queria isso. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Essa palavra está muito viva para nós hoje, né? Corromper, corrupção, não é? Essa palavra, né, é muito importante para a gente ver. Até se corromper, quer dizer, como dizem Provérbios, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é de lá que vêm os problemas, né? De lá que vem a vitória e de lá que vem os problemas. Se o seu coração é humilde, seu coração é quebrantado, se você está buscando a Deus, Deus vai agir. Se seu coração se exaltar, as coisas vão mudar. Então, seu coração se exaltou até se corromper. Foi infiel ao Senhor.
seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Hoje eu não vou falar muito sobre o pecado de Uzias, mas é importante a gente fazer essa observação, porque quase sempre quando usa a palavra infiel, que é uma palavra que tem a ver com aliança, que tem a ver com traição, com não ser fiel à aliança. Então essa palavra infiel geralmente tem a ver, inclusive, com os dois reis que vieram antes, o pai e o avô, né, de Uzias. Eles acho que nem usou a palavra infiel, mas eles foram infiéis porque eles abandonaram a Deus e foram atrás de outros deuses. Esse é o contexto quase sempre de ser infiel. Agora veja bem, Uzias não foi atrás de outros deuses. Em nenhum momento na história fala de Uzias ter ido atrás de outros deuses. No entanto, ele foi infiel. Muito importante isso, depois nós vamos voltar e analisar um pouco mais isso. Mas uma diferença, é um outro caso, e esses outros casos vão nos mostrando vários perigos, porque nosso coração é muito falho, nós somos muito propensos à idolatria. E isso de deixar outra coisa entrar na nossa vida, no nosso coração e tomar o lugar de Deus é muito importante, a Bíblia é muito forte sobre isso. Mas essa infidelidade aqui de Uzias não foi, pelo menos especificamente, chamada de idolatria, e ele aparentemente não estava indo atrás de outros deuses. No entanto, ele foi infiel. E o que ele fez para ser infiel? O que mostrou a infidelidade dele? Ele entrou no santo lugar, não foi o santo dos santos, todo mundo lembra mais ou menos como é que era o tabernáculo, né? Tinha o átrio exterior, onde tinha o altar de holocaustos, depois tinha o lugar santo, já dentro da cobertura, né, do tabernáculo, aqui é templo já, né? Tinha o lugar santo, onde tinha a mesa de pães e o candelabro, e também o altar de incenso, que é o que ele fez. Ele entrou nesse lugar santo, mas mesmo nesse lugar santo, só poderia entrar o sacerdote. No Santíssimo Lugar, que era o próximo, depois do lugar santo, aí só o sumo sacerdote. Ele não chegou a entrar lá. Não sei se ele ia entrar, porque quando você entra no lugar santo para queimar incenso, o altar de incenso é no lugar santo, mas o lugar para levar o incenso é no Santíssimo Lugar. Então não sei se ele ia chegar lá, ele não chegou até lá, depois tem toda a história que nós vamos analisar depois. Mas ele entrou no lugar santo, mesmo lá ele não poderia entrar, ele não era sacerdote, ele era rei. E nós temos falado muitas vezes sobre essa separação entre as funções de rei e sacerdote. Deus não permitia que a mesma pessoa exercesse as duas funções. Era muito comum isso nos outros países, nos impérios, no Egito, nas outras culturas, era muito comum. O rei, o imperador, o chefe absoluto, ele era sacerdote também, ele reunia esses dois poderes, muito comum nas outras culturas. Mas isso dava um poder para uma pessoa que Deus não queria. Agora, Jesus tem todos esses poderes. Jesus é rei, sacerdote, e se precisar de mais algumas coisas, ele é profeta, ele é mestre, ele é são todas as coisas. Mas, assim, esses dois poderes que são muito enfatizados, né, porque é o poder religioso, né, assim, de contato com Deus, e o poder ou a função administrativa para governar. Então Deus não colocava as duas coisas na mesma pessoa. Hoje, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas só lembrando que a gente já várias vezes tocou nesse assunto. Hoje eu não vejo que tenha assim uma função que uma pessoa só administre, outra pessoa só tem contato com Deus. Não é tão separado, tão nítida essa separação, porém continua, e é muito importante. Nós vamos falar depois sobre essa infidelidade de Uzias de tomar sobre si
uma função que não era dele. Essa função não era dele, então isso vai ficar para depois, mas só queria lembrar, só queria destacar esse fato de que Uzias não foi infiel no sentido de buscar outros deuses. E, no entanto, o juízo sobre ele foi muito pesado, sim, né? Ele foi severamente julgado. Ok, mas nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa ligação entre ficar muito forte e por que entra nesse declínio de vaidade. É uma coisa, assim, isso é muito óbvio, todo mundo aqui sabe. Isso aqui não é nenhuma verdade. Você, puxa, eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca ouvi falar assim que a gente não pode ficar orgulhoso. Assim, orgulho, a exaltação é muito claro em toda a Bíblia. O orgulho foi o pecado que levou Satanás a cair. Então, você pode chamar o orgulho assim da raiz de todos os pecados. Então, não é nenhuma novidade de que a gente precisa reconhecer a Deus, mas ao mesmo tempo, assim como a idolatria está na Bíblia inteira, a gente sempre precisa voltar a falar sobre isso, porque está na Bíblia inteira, porque é muito difícil. Não é uma questão de entender. Eu entendo que não pode ter outros deuses além de Deus, mas eu não consigo tirar os outros deuses do meu coração. Agora, orgulho. Quem consegue resolver o problema de orgulho? É aquela coisa assim, quando a pessoa foi tão humilde que deram para ele uma medalhinha assim, né, um bottom, né, de humilde, né? Aí tiveram que tirar porque ele ficou orgulhoso de ter, né, a medalha de humildade, né? Então, assim, a humildade é uma coisa que quando você pensa que tem, você não tem mais. Assim, orgulho é muito, muito traiçoeiro, é muito difícil da gente entender como fugir do orgulho. Então, por isso, apesar de ser uma coisa muito óbvia, eu quero quero mostrar assim, em alguns lugares assim, quanto que Deus ele se importa com isso. E é uma coisa que você pode aplicar na sua vida individual. É lógico que isso aqui tem mais aplicação em relação à vida da igreja. No momento em que a igreja começa a sair da fraqueza, da derrota, já entra esse problema do perigo de orgulho. Então, vamos ver o que eu queria que vocês sentissem o coração de Deus, como Deus fica aflito, como Deus ele não abre mão. É como eu falei assim, ele teria uma solução. Deixa a gente na fraqueza. Se a gente ficar na fraqueza, não vai ter problema. Mas isso não é o propósito dele. Então ele não abre mão de levar a gente por essa trajetória e para conduzir a gente a cumprir os seus propósitos. Então abram comigo em Deuteronômio 8. Acho que todo mundo já viu que eu gosto muito desse livro, né? Deuteronômio tem alguns capítulos que são muito importantes, muito chaves. Vários capítulos, capítulo 12, que fala sobre Deus ter um lugar para adoração, né? A escolha de um lugar na Terra Prometida. E esse capítulo 8 é muito, assim, é um capítulo referência para você ver como que Deus quer trabalhar, como que Deus planejou trabalhar com o seu povo para levar ao lugar que ele queria e quais eram os perigos. Eu não vou ler o capítulo todo, mas ele está explicando aqui, eles estão no deserto ainda. Lembra que Deuteronômio é o último discurso de Moisés. Moisés está dando assim, mais ou menos o discurso de despedida dele, está passando para a nova geração, porque a velha tinha morrido no deserto. Então ele está falando para a nova geração. Muitos não tinham idade ou tinham nascido no deserto, então muitos não sabiam de todo, assim, sabiam de ouvir falar, mas não tinham presenciado todas as coisas que aconteceram no Egito, no deserto. E ele está repetindo, né? Repetindo as instruções e dando conselhos muito importantes, porque ele sabe que vai ter problemas depois da morte dele. No fim de Deuteronômio ele chega a falar: eu sei que quando eu morrer vocês vão abandonar Deus, vocês vão
apostatar, vocês vão deixar de ser fiéis a Deus. Ele sabe que muita coisa vai acontecer. É como Paulo em Éfeso, em Atos 20. Ele fala assim, eu sei, quando eu for embora, virão lobos, virão falsos pastores, vai acontecer muita coisa. Então, ele está dando essas instruções e ele está falando especificamente sobre essa questão de deserto e terra prometida. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Nós entendemos que o deserto pode se referir, assim, muitas pessoas fazem assim, mais ou menos uma aplicação. Não, o deserto é a nossa vida aqui e a terra prometida é quando Jesus voltar. Não, não é isso. O deserto e a terra prometida são fases distintas do que Deus faz aqui antes da volta de Jesus, ok? Então, eu só vou pegar alguns versículos assim meio... pular um pouquinho para não tomar muito tempo. No versículo 1, 8:1, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então eu vou utilizar esse mesmo diagrama aqui, só tentem imaginar o seguinte: fraqueza, derrota, nesse caso aqui, nesse contexto, era o povo de Israel no Egito. Eles estavam debaixo de escravidão, o faraó estava judiando deles e tal. Então eles estavam na fraqueza, estavam na servidão, estavam em toda a dificuldade. E a vitória seria quando eles chegassem na terra prometida. Mesmo tendo várias etapas depois disso, mas só para simplificar, esse aqui é Egito e vitória aqui é terra prometida. Lembrando que depois de chegar aqui, Deus tinha várias coisas para serem feitas depois disso, mas esse aqui é o ponto de chegada. A partir daqui é que Deus quer desenvolver algo na vida do seu povo. Então, Moisés está falando com eles depois de passar sucesso, poder e fama. Vamos juntar, vamos imaginar que tudo está aqui em cima e que esse caminho aqui é o deserto, tá? Se quiser fazer o diagrama de novo e colocar só para não confundir, mas esse aqui é o Egito e esse caminho para chegar até a prometida é o deserto, 40 anos no deserto. Então ele falou, quando vocês chegarem aqui, vocês, por favor, não se esqueçam de todo esse caminho. Esse caminho do deserto, o deserto não é a nossa, não é a vontade de Deus que a gente permaneça no deserto. Esse processo, ficar rodeando no deserto e uma geração morre e outra levanta e fala de novo, isso não é a vontade de Deus. O deserto é um caminho para chegar aqui. Para chegar até a prometida, eu preciso passar por todo esse caminho que o Senhor vai nos humilhar, nos provar, para saber o que está no nosso coração. Usa palavras fortes, versículo 3, Ele te afligiu. Deus nos aflige? Ele te deixou com fome? Deus pode me deixar com fome? Depois te sustentou. Claro, Ele não deixou o povo passar fome, mas eles estiveram em momentos sem água, estiveram em momentos, o que nós vamos comer? E Deus sustentava, Deus vinha e trazia intervenções. Então todo esse caminho de deserto era era uma aprendizagem, mas não é o nosso destino, não é o nosso lugar onde nós vamos ficar. Não é só na volta de Jesus, né? Muitas pessoas, tem muitas músicas que a gente canta, né? Esse mundo é cheio de aflições, enquanto eu estiver passando. É verdade, né? Jesus falou, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão ter aflições. Então, assim, a terra prometida, em última análise, a terra prometida fala, assim,
da vitória final de Jesus, mas nós podemos e devemos, o propósito de Deus é que a gente viva na terra prometida agora. A terra prometida, na figura, na história bíblica, não era um lugar assim, era um lugar maravilhoso, mas inicialmente tinha gigantes, tinha inimigos, tinha uma porção de obstáculos. Então a terra prometida não era o final, não era tudo assim perfeito ainda. Então, quando vocês chegarem, então, o propósito aqui é falar assim, como que é, o que Deus fala sobre essa situação de Uzias chegar a ser abençoado, ter muito sucesso, como que é que a gente não entre nesse processo de declínio? Tem que ter uma resposta, tem que ter uma solução. Se o propósito de Deus nesta era que nós vivemos agora, antes da vinda de Jesus, é nos conduzir por esse caminho, quando é que a igreja vai chegar lá? Quando que nós como indivíduos vamos chegar lá? Ou sempre? Você olha assim, os homens de Deus, histórias da Bíblia, histórias da igreja, são muitos, a maioria, você vai olhar na história, homens poderosamente usados por Deus, não todos, mas muitos. No fim, então, o cara no fim ele entrou numa coisa, fundou um movimento, ficou orgulhoso, fez monumentos, entrou em pecado. A maioria dos movimentos e dos grandes líderes termina assim. E você já vê isso aqui acontecendo, dentro da própria geração. Então, como que faz? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Pula aí então para o versículo 10. Não, versículo 11. No final ele está falando que versículo 7, você vai entrar numa boa terra, você vai ter trigo, você vai ter fartura, não vai ser mais como o deserto. Então ele está falando, a terra prometida é diferente. Aí versículo 11, guarda-te de não te esqueceres. Essa é a palavra, isso aqui tem que sublinhar. E isso não é uma memória simplesmente assim, sei lá, você faz uma menção, você fala isso como se fosse uma fórmula. Deus tem que fazer a gente lembrar de verdade por onde eu caminhei. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de se multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Você acha que as pessoas, você acha que você acha que nós vamos esquecer de Deus? Não é exatamente esquecer de Deus. Ele continua. Talvez você continue lendo a Bíblia, talvez você continue participando de reuniões, entende? Não é, o que ele está falando aqui não é quem que é Deus, eu não sei mais quem é Deus, esqueci quem é Deus. Não é um esquecimento assim, mas é um esquecimento do que esse caminho aqui representa. Eu não posso me esquecer, eu estou fazendo questão de mostrar aula após aula, Uzias, como é que Uzias chegou nesse ponto? A Bíblia fala, porque ele buscou a Deus, porque Deus o fez prosperar, porque Deus o ajudou, e no final, depois de falar de tudo que ele fez, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Sabe o que quer dizer maravilhoso? Acho que eu já falei isso, mas o que quer dizer maravilhosamente ajudado? Fala assim, isso é muito assim, Deus fez uma coisa grandiosa, muita bênção, muita intervenção de Deus, é muito maravilhoso, mas isso também significa, quem era você? Sabe quando uma pessoa se transforma de um mendigo num rei, assim, e quem que era você? Sabe, é humilhante você falar assim, eu só estou aqui porque eu fui maravilhosamente ajudado. A gente pode falar isso, mas não é só falar. Em qualquer grau, em qualquer coisa que você tenha alcançado, individualmente ou como igreja, nós temos que sempre voltar, te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da escravidão. Ele falou assim: nunca se esqueça que você era escravo. Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca te esqueça de que você não era nada. E isso tem muitos e muitos textos na Bíblia que vão comprovar isso. Da casa de servidão, que te guiou por todo aquele grande, terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar. Deus nos abençoa para nos humilhar. É humilhar, não no sentido assim de envergonhar diante de muitas pessoas, é no sentido assim: eu estou dando isso aqui para você, isso não foi uma conquista sua, é uma humilhação, porque a gente precisa entender: eu não consegui isso. Vocês não entenderam ainda, então ele vai continuar falando, né? A fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer o bem, né? Eu nunca leio essa frase. Sabe, tem livros, tem mensagens que fazem uma coisa ficar vivo na vida, no coração da gente o resto da vida. Quem não leu a patrola de Deus, né, essa palavra assim, Deus quer te fazer o bem, ele faz essa frase se tornar muito real, porque ele mostra assim quanto que Deus pode fazer na nossa vida, no sentido assim que a patrola é um trator, sabe, quando tem as invasões e entra o governo e derruba tudo, ou sei lá, qualquer outra situação assim, é demolição. Demolição. Deus derruba, Deus destrói. E assim, Deus está me fazendo bem? Deus está me destruindo? Não, Ele faz essas coisas para nos fazer o bem, porque Ele quer edificar uma coisa muito melhor. Ele derruba um barraco para construir um castelo, né? Então ele está derrubando coisas mal feitas, ele está derrubando as coisas. Sabe quando você entra numa casa velha, acabada, e fala assim: puxa, eu queria fazer dessa casa uma casa bonita, então vamos fazer uns remendinhos, vamos rebocar, pintar a casa. Não dá. Tem casa que não dá para fazer isso, você tem que derrubar e começar de novo. E é isso que Deus faz na nossa vida, para nos fazer o bem. Aí ele fala no versículo 17: não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. Esse é o versículo que você tem que pintar de vermelho, você tem que colocar em letras grandes, você tem que lembrar disso todos os dias. Se você está aqui embaixo, não precisa ficar lembrando disso. Né? Se você está na fraqueza, você não vai falar assim: minha força me trouxe a esse lugar. Não, né? Talvez fosse sim, né? Na fraqueza você fala assim: minha força me trouxe a esse lugar, é por causa das minhas coisas que eu cheguei nesse lugar. Mas quando gente, é impressionante, não precisa nem chegar aqui, no primeiro degrauzinho você já está: eu acho que eu sou bom mesmo. Gente, é inerente ao coração humano. Não tem um coração que não sente isso. Se Deus te deu uma palavra, você já fala assim: puxa, eu sou bom, hein? Deus fala comigo. Se você ora por um enfermo e ele é curado, você fala assim: bom, minha oração é poderosa. Se você fala com alguém, a pessoa se converte, você: minha palavra, eu ganhei fulano para Jesus, meu discípulo. Sabe, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas não foi assim, isso aqui, gente, não digas no teu coração, não é nem com a boca, porque é o coração que pensa. Agora, se o coração pensa isso o tempo inteiro, então como é que você faz? A única coisa que eu sei fazer é assim, continuamente: Senhor, perdoa por esse pensamento absurdo que acabou de passar no meu coração. Não é verdade. Isso é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Se Deus visita, se Deus abençoa espiritualmente, ou se você consegue alguma coisa na vida, a gente fala secular, mas tudo é espiritual, né? Se você consegue alguma coisa, se você está ganhando dinheiro, se você está realizando seus sonhos, se você está conseguindo qualquer coisa, Deus está falando que você não tem nada? Não, Deus te deu talentos. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, mas o tempo inteiro nós temos que reconhecer que essas coisas vieram de Deus.
Muito simples, muito óbvio o que eu estou falando, mas isso é uma coisa que nós precisamos praticar o tempo inteiro. Então não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Então, a única maneira de escapar desse declínio é realmente olhando para Deus continuamente. O pensamento vai estar no seu coração. Isso não, a nossa natureza adâmica, ela não consegue ver alguma coisa boa na nossa própria vida sem sentir essa arrogância, esse orgulho, de pensar: não, puxa, eu lutei, eu consegui. E claro que eu não estou desmerecendo, Deus quer que a gente lute, Deus quer que a gente use os dons que nós temos, mas nós precisamos sempre reconhecer que o sucesso vem de Deus, porque as pessoas podem ter, a gente sabe disso, as pessoas podem ter muitos talentos, muitas capacidades e não conseguir nada na vida. E aliás, acho que todos nós temos pelo menos algumas experiências que mostram isso, quando você fez tudo certo e não deu certo. Então a gente sabe que não são as nossas capacidades sozinhas que nos levam ao sucesso. Ok, só rapidinho, tem vários textos que eu podia ler, mas eu vou ler mais um em Ezequiel 16, porque os profetas falam muito sobre isso. Também não posso ler o texto todo, mas esse capítulo 16, Ezequiel 16, ele faz uma descrição do povo de Israel, e ele compara a uma criança abandonada. Se você ler assim, os primeiros versículos, a primeira parte do capítulo, ele descreve uma criança abandonada, uma criança prestes a morrer, uma criança coberta de sangue, que não tinha nenhuma esperança de vida. E aí ele descreve, usando essa espécie de parábola, ele vai falando como Deus vai falando com o povo, falando como ele resgatou. Você ia morrer, você não tinha nada, você não tinha esperança, você era abandonado. E versículo 6: passando eu por ti, vi-te banhado no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse: ainda que estás no teu sangue, vive. E aí ele vai descrevendo como Deus cuidou, como Deus foi cuidando de cada etapa na vida, no desenvolvimento dessa moça que se tornou uma mulher. E aí ele vai falando assim que Deus deu a ela riquezas, Deus deu a ela joias, Deus deu a ela beleza. E ele vai falando assim, versículo 11, versículo 10: eu te vesti de roupas bordadas, te calcei com peles de animais marinhos, te cingi de linho fino e te cobri de seda, eu te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos e um colar no teu pescoço, te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim fosse adornada com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e óleo. Foste formosa em extremo. Então, uma criança abandonada, feia, sem esperança, se tornou uma mulher linda, maravilhosa, formosa em extremo. Foste próspera. Gente, eu quero que vocês vejam, é vontade de Deus que fique aqui na derrota? Não é. Seria uma glória para Deus ele pegar uma criança abandonada nessa história e fazer dela uma mendiga, uma mulher que não tivesse casa, vagando por aí? Isso não seria uma glória para Deus. Deus pegou essa menina abandonada e
fez dela uma princesa, fez dela uma rainha, fez dela uma pessoa linda, fez dela uma pessoa próspera. A gente precisa enxergar isso. Fosse próspera até chegares a ser rainha. E você pode aplicar isso na história de Uzias. Ele vai falando assim: Uzias foi fazendo isso e foi fazendo aquilo até ficar forte, e a fama correu, e ele foi, tudo que ele colocava a mão dava certo. Não é impressionante isso? Você não vê isso acontecendo? Acontece com pessoas que nem são tementes a Deus. Parece que tudo que fazem dá certo, e você luta, você ora, você pede direção de Deus e não dá certo. Então o sucesso vem de Deus. Sucesso vem de Deus. Eu não estou falando que todo sucesso, eu não estou falando de sucesso no sentido financeiro, pode não ser financeiro, mas o que ele está falando é que precisa ter, você precisa chegar ao ponto que Deus te preparou para alcançar. Então, isso é a vontade de Deus. Versículo 14: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Como assim perfeita? Por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. E qual que é o versículo de virada? Versículo 15: mas confiaste na tua formosura, te corrompeste. É a mesma palavra, acho que não é a mesma palavra no original, mas a mesma ideia lá em 2 Crônicas 26, que Uzias ficou forte, ficou poderoso, e o orgulho, o coração dele se exaltou até se corromper. E aqui é a mesma coisa: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Então Deus quer nos tornar prósperos, Deus quer nos tornar bem-sucedidos, Deus quer que a fama corra. Como é que Deus vai mostrar para o mundo inteiro o testemunho dele se a fama não corre? E a fama verdadeira, isso funciona até no mundo que não faz parte assim dos propósitos de Deus, né? Tudo bem que existe propaganda é importante, mas você sabe que a verdadeira, a mais eficiente propaganda não é aquilo que se faz nos jornais, na televisão. A verdadeira propaganda é aquela que as pessoas fazem. Corre fama, porque as pessoas indicam, porque as pessoas falam, realmente está acontecendo algo de maravilhoso ali. Então, a fama nós precisamos dessa fama. Só que a fama é muito traiçoeira, a fama que vai nos corromper. Então, meu Deus, como é que a gente faz? Fica na fraqueza, não chega ao propósito de Deus. Chega na vitória, a gente se corrompe e volta de novo na fraqueza. Tá difícil o negócio, né? Mas Deus tem algo, Ele está nos mostrando que, né, qual foi o problema. E em Deuteronômio ele explicou: nunca pense no seu coração que foi a sua capacidade, que foi você que chegou naquele lugar. E aqui ele fala de novo: você confiou na sua formeza, te corrompeste por causa da tua fama, e aí, né, vai pelo caminho da corrupção. Então, só queria mostrar esses textos. Tem vários outros lugares onde você vai encontrar a mesma coisa. Oséias capítulo 2 também, ele fala bastante sobre como Deus abençoou a nação de Israel, depois eles foram ficando confiantes em si mesmos. Então, esse processo é o processo que nos leva à queda, né? Provérbios 16 fala: o orgulho vem antes da queda. Então, isso aconteceu todo mundo conhece a história do Titanic, né? Que eles falam assim: nem Deus vai poder afundar esse navio, né? E quando você desafia Deus assim, geralmente ele vai falar assim: tá, acho que eu vou precisar mostrar de novo, né? E tem acontecido na história recente, né? A gente vê as coisas acontecer, as pessoas que se tornam arrogantes, que Deus às vezes permite por um tempo. Existem pessoas no poder que continuam até por muito tempo, a gente não entende por quê,
né, como Hitler e outros ditadores. Tem pessoas que continuam no poder por algum tempo, mas vai chegar a hora que Deus vai falar assim: você achou que você era o máximo, né? Hitler vivia falando que o império dele ia durar 1000 anos, que eles iam ser a raça dominante, que tudo, né, assim, ele tinha todo um plano para o que ele propunha fazer e não fez. Ok. Então, isso acontece dentro da igreja. Isso acontece na nossa vida. Então, nós precisamos continuamente nos voltar a isso. Ok, então vamos voltar para 2 Crônicas 26 e vamos olhar o versículo 16 agora. Então, no versículo 15 fala que ele foi maravilhosamente ajudado. Então, essa palavra maravilhosamente ajudado significa ele não era ninguém, ele não tinha capacidade. Quando ele chegou lá em cima, devia ser muito, muito evidente, sim, eu só cheguei aqui porque Deus me trouxe aqui. Então, essa é a mensagem. Eu sei que eu estou enfatizando bastante, uma coisa muito óbvia, muito clara, não é... mas eu sinto que eu preciso ouvir isso, você precisa ouvir isso, a gente precisa continuamente lembrar desse fato. Ok, vamos só dar uma olhada aqui no versículo 16. Então, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então, só vamos lembrar, tem várias vezes que isso acontece. O pai de Uzias, voltando no capítulo anterior, capítulo 25, versículo 19, quando Amazias, né, o pai de Uzias, quando ele quis fazer guerra contra Israel, contra a nação das 10 tribos, o rei de Israel falou com ele assim, versículo 19: tu dizes, feri os edomitas, né? Amazias já tinha vencido uma guerra contra os edomitas, feri os edomitas e elevou-se o teu coração para te gloriares, mas fique em tua casa, né? Porque te meterias no mal. Então, foi por causa de uma vitória dele que ele achou assim: agora eu sou poderoso, posso fazer o que eu quiser. Volte também, só rapidinho, no capítulo 12, 2 Crônicas 12, Roboão, lá no começo, né, do reino dividido. 2 Crônicas 12, 1. Havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Então, Roboão, filho de Salomão, ele foi fiel a Deus, acho que por 3 anos que fala, né? No início do reinado dele, ele foi fiel a Deus, mas foi por pouco tempo. Então, assim que ele ficou forte, assim que tudo estava bem com ele abandonou o Senhor. Então, mais uma vez, essa tendência de quando as coisas estão bem, quando a gente está numa posição de poder, nós somos seriamente provados. Eu sempre digo assim, é muito fácil olhar para quem está no poder e criticar. É muito fácil, né? Um pastor, um técnico de futebol, sei lá, qualquer pessoa, né? Um jogador de futebol, né? Tá tendo sucesso, tá ganhando rios de dinheiro, ele chega lá em cima, ele começa a cair. A vida moral, tudo começa a cair, porque é uma coisa muito difícil. Então, nós precisamos colocar isso no nosso coração, que Deus precisa, presta atenção, Deus precisa de pessoas e de uma coletividade, Ele precisa de uma igreja, mas Deus precisa de pessoas que saibam lidar com sucesso. Porque se Ele não encontrar pessoas que consigam lidar com sucesso, com humildade, vai acontecer esse ciclo, vai repetir infinitamente. Então Ele precisa de pessoas que consigam chegar. Davi, antes, eu sempre lembro bastante da história de Davi.
Logo que ele venceu Golias, Davi ficou super famoso, né? Quando era garoto ainda, venceu Golias, ele ficou sendo herói. E foi chamado por Saul para estar lá na corte dele e tal. E ele não permitiu que o sucesso ali, ele não deixou o sucesso subir a cabeça. Em cada momento você vê várias situações em que Davi não achava que ele era o tal. Quando fala assim, o rei quer que você seja genro dele, que você case com a filha dele. Ele falou assim, você acha que isso é pouca coisa? Ele não achou assim, pessoas estão vendo o meu valor, eu acho que eu mereço mesmo. Não, ele não tinha essa atitude. Então você vê, e o texto lá fala, em 1 Samuel 18, mostra como Davi se portou com humildade. Deus precisa de pessoas que consigam lidar com sucesso. Deus precisa de uma igreja que saiba lidar com sucesso. O que a igreja faz quando começa a ter muitos números e muitas pessoas? Gente, por favor, eu não estou alvejando ninguém, não estou tentando criticar. É muito fácil entrar no espírito de crítica. Eu só estou querendo mostrar que nós podemos ficar repetindo esse ciclo. E uma das coisas que acontece, né, é a mesma coisa quando a pessoa assim está lutando, só tem o necessário na vida, e a pessoa pensa, não, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou mudar minha vida em nada, eu vou continuar vivendo assim e vou usar todo o excesso, né, todo o excedente de dinheiro para ajudar os outros. Você sabe que isso não acontece, né? Assim, acontece, mas é muito raro. Dizem que John Wesley, ele começou a ganhar muito dinheiro porque o movimento cresceu, né? Ele tinha o metodismo, né? Tinha muitos convertidos, muitas pessoas no movimento, e acho que não só no movimento, fora do movimento também, assim, ele escreveu livros, panfletos, e ele começou a ganhar muito dinheiro, né? Não sei quanto seria, eu já vi até umas comparações, ele começou a ganhar muito dinheiro, até o final da vida dele, ele continuou vivendo para ele só com a mesma quantidade de dinheiro que ele tinha quando ele tinha pouca coisa, quando ele vivia mesmo só com o necessário. Ele realmente praticou isso, né? A gente ouve falar de outras pessoas, aquele livro Vida com Propósito, né? Vida com Propósito, né? Um pastor nos Estados Unidos, um livro vendeu milhões, né? Aí tem Igreja com Propósito, tem todo um movimento, né? Eu não sei, eu não acompanhei a vida dele, mas eu lembro que alguns anos atrás eu li que ele tinha ganhado milhões de dólares com a venda dos livros, mas que ele não tinha mudado o estilo de vida dele em nada. Então, são exceções, porque as pessoas, quando chegam ou a ter dinheiro ou a ter poder, as pessoas mudam. E não pense você que isso é simples. É possível? Não, com a ajuda de Deus é possível. Mas não pense que isso aí é fichinha, não. Não pense, não, eu sou assim, eu nunca me corromperia. O que esses evangélicos ou outros políticos estão fazendo no poder, que quando eles chegam lá, eles se esquecem de todos os ideais, de tudo que eles iam fazer? O que acontece com eles? O mesmo que vai acontecer com você. Isso é simplesmente o curso de vida. Agora, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não estou falando que não é possível mudar esse ciclo. Eu estou dizendo que é muito difícil. E que nenhum de nós deve pensar que isso é fácil, que isso é... Não, se eu chegasse lá, eu faria diferente. Claro, eu não tenho esse coração. Gente, nosso coração não está orgulhoso hoje porque não tem. Se tivesse, a gente estaria pensando, nossa, eu acho que, né, eu tenho, né, tantos centenas de milhares de eleitores, eu tenho tantas pessoas que me apoiam, eu sou forte, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho apoio, sabe assim, essas coisas entram no coração e mudam, a pessoa muda. Uzias mudou, ele era uma pessoa que buscava Deus. Ele era uma pessoa, enquanto ele buscou a Deus, Deus o prosperou. O que aconteceu com ele? Ele mudou. Ele mudou. Por que ele mudou? O sucesso muda.
O poder corrompe. Então, essas coisas são muito fortes. Nossa única esperança é em enxergar que isso é veneno. Quando você sabe que uma coisa é veneno, você não fica bebendo. Não é? Você tem que saber que isso é venenoso. Você tem que saber que o dinheiro é venenoso. O dinheiro tem poder oculto. Gente, isso não é brincadeira. O dinheiro tem poder oculto. Um pouquinho de dinheiro tem um pouquinho de poder. Muito dinheiro tem muito mais poder para te corromper. A posição de poder, de autoridade, de mandar. Gente, eu já vi isso numa empresa pequena, numa escola de idiomas, tinha poucos funcionários. Você coloca a pessoa como coordenador, a pessoa já... Eu sou o que mando aqui agora. Gente, é impressionante, mas eu conheço essa pessoa. Ela não era assim. Ela muda. A gente muda. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito sério. Então, quando essas coisas acontecem, nosso coração muda e pode chegar ao ponto de se corromper. Corromper é realmente assim, é mesmo texto, eu não vou tomar o tempo, mas lembra Gênesis 6? Gênesis 6 é a história, né, começa a história do dilúvio. Em Gênesis 6, né, depois que o homem pecou e saiu do jardim e tal, né, aí começou a se multiplicar. E aí fala assim, Gênesis 6 são textos muito fortes, porque falam, acho que é melhor a gente ler, né? Gênesis 6, porque fala dessa palavra tão atual, que é a corrupção. Porque a gente precisa entender, né, isso tem sido muito falado, também não estou falando nada novo, mas a gente tem falado que a corrupção que tem no governo, que tem nas empresas, é a mesma corrupção que existe no nosso coração, no coração de todo cidadão brasileiro ou de outros países. Isso é uma coisa que existe em todos nós. Mas olha o que ele fala aqui. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida. É a mesma palavra, aqui sim, a mesma palavra que usou sobre Uzias. Toda a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, essa é a palavra que isso que acontece com orgulho, nosso coração se corrompe. Então, gente, é muito sério isso. Quando você pensa que o que aconteceu nesse momento, né, antes do dilúvio, foi tão sério, que Deus olhou e se arrependeu de ter feito o homem. Isso a gente tem que fazer uma distinção entre Deus, assim, Deus se arrependeu, então Deus realmente não queria ter feito o homem. Não, ele sentiu uma emoção tão forte que naquele momento era realmente assim, eu não deveria ter feito o homem, mas é claro que não era o propósito, Deus se manteve firme no seu propósito, mas era tão forte essa sensação que o homem corrupto causou sobre Deus, que Deus chegou a pensar, assim, como a gente, né, Deus não tem essa maldade assim, do nosso coração de orgulho, nossos pensamentos são mais sérios, vão mais longe, mas Deus chegou a pensar que teria sido melhor não ter feito o homem. Gente, isso tem que ser muito, muito extremo para Deus pensar uma coisa dessa, e isso é simplesmente o último estágio da corrupção que acontece na nossa vida. Então, o mal que existe na nossa sociedade, o mal que existe no nosso governo, o mal que existe dentro da igreja, esse mal está no nosso coração. Ele está no nosso coração. Se colocar nos nossos ombros o poder
de governo, vai corromper o nosso coração se nós não soubermos como nos proteger, como usar recursos de Deus. E os recursos, assim, eu sei que é uma coisa que parece simples, mas não é, mas é essa lembrança de Deus. Quem sou eu? Isso a gente tem que lembrar continuamente. Quem sou eu? Eu sou ninguém. Deus me pegou da escravidão. Deus me pegou como uma criança abandonada. Deus me pegou e me trouxe até aqui. Se alguma coisa deu certo na minha vida até agora, foi Deus que encaminhou as coisas. Isso significa que você não tem mérito nenhum, você não tem dom nenhum? Não. Isso significa que se não tiver ajuda de Deus, todos os seus dons, todos os seus méritos não vão levar você para um lugar de vitória, né? Então essa é a corrupção, essa é a posição que um coração orgulhoso, vaidoso nos leva, né? Por isso que começa aqui com vaidade, autoconfiança, né? Você confia numa coisa que Deus te deu como se fosse uma coisa sua. Então, cabe a todos nós, se você está numa fase ascendente na sua vida individual, ou se você está numa posição estável e você não precisa se preocupar, você tem recursos, você está vivendo bem, lembra disso, lembra continuamente disso. Como que eu cheguei até aqui? Quem me deu o que eu tenho? Quem me deu minha família? Quem me deu minha esposa? Quem me deu meus filhos? Quem me deu qualquer coisa que eu tenha? Quem me deu sabedoria? Quem me deu dons? Quem me deu capacidade? Isso como é que fala quando é um veneno? Isso é um antídoto, né? Isso é um antídoto a esse veneno. O antídoto é continuamente: Deus, foi o Senhor que me deu. Eu não teria conseguido, eu não teria saído bem, eu poderia ter estragado tudo, eu poderia ter feito tudo dar errado na minha vida. O que o Senhor me deu, o que eu tenho, foi o Senhor que me deu. E lembrando sempre que nós estamos falando principalmente sobre tudo em relação à igreja, ok? Mais uma vez, Crônicas 26... Então, no versículo 16, então, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, foi infiel ao Senhor. Então, nós só vou falar sobre essa palavra infiel antes de terminar. Essa palavra infiel, como eu falei, é uma palavra que tem a ver com aliança. Então, várias vezes na Bíblia, essa palavra é usada em relação a pecados, né, de infidelidade conjugal, tal, mas não é usado somente para isso. Eu só vou citar o caso de Acã em Josué 7. Acho que vocês lembram da situação de Acã, da história de Acã. O povo de Israel tomou Jericó e Deus falou assim: vocês não vão pegar nada, tudo que tem ali é consagrado ao Senhor. E aí fala em Josué 7, versículo 1, fala: os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas que Deus proibiu, porque Acã pegou algo que Deus não fazia. Então é um exemplo de infidelidade. Mas agora eu quero ler com vocês em Deuteronômio 32, que tem um caso bem forte aqui, que vai nos ajudar, porque eu quero mostrar aqui a infidelidade. Claro que tem a ver, em primeiro lugar, em ser infiel na nossa aliança com Deus. Esse é o sentido principal. Eu só quero mostrar aqui como Uzias não deixou Deus, ele não abandonou Deus. A infidelidade dele se demonstrou de uma outra forma. E olha só, Deuteronômio 32, versículo 50. Deus está falando com Moisés a respeito da morte de Moisés, né? Morrerás, Deuteronômio 32, 50, morrerás no monte
a que vais subir, serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor e foi recolhido ao seu povo. Versículo 51. Pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Então, Moisés, o grande Moisés, claro que ele não perdeu, ele não foi rejeitado por Deus por causa disso, mas ele não ia entrar na terra prometida porque ele foi infiel. Então a gente precisa enxergar que a infidelidade é não ser verdadeiro com Deus, é não representar Deus corretamente. Quando Uzias pegou o incensário de um sacerdote e entrou no santuário, que ele não podia entrar, ele foi infiel, porque Deus tinha falado, não pode fazer isso. Então, essa infidelidade é algo que vai muito longe, né? É claro que você vai falar assim, mas eu não tenho como nunca ser infiel. Claro que muitas vezes eu fui infiel, mas Deus está falando assim, a infidelidade é algo muito sério, porque Uzias, ele foi infiel como consequência, essa infidelidade veio por causa do coração que se elevou e se tornou corrupto. Por causa desse coração, por isso que a nossa proteção está em manter um coração continuamente quebrantado diante de Deus. Quando o famoso, eu sempre uso o exemplo dele também, o famoso evangelista, né, Charles Finney, ele tinha um poder de Deus na palavra dele. Acho que todo mundo já ouviu esses exemplos. Ele chegou, às vezes ele chegava na cidade, as pessoas começavam a sentir o poder de Deus, nem sabiam que ele tinha chegado. Uma vez ele foi numa fábrica cheia de mulheres, estava numa tecelagem, uma coisa assim, e não sabiam quem tinha chegado, assim, o poder de Deus caiu sobre as funcionárias, elas começaram a clamar misericórdia por Deus, e quando ele falava, então, era uma espada, assim, que atravessava o coração. Então, assim, realmente, ele tinha, assim, uma unção, só que ele percebia que muitas vezes, depois de um tempo, ele sentia que aquela presença de Deus, aquela ação de Deus estava se tornando ausente. Ele largava tudo, desmarcava compromissos e ficava dias sozinho com Deus, se arrependendo. Deus, onde que está? Sonda o meu coração, me quebranta, faz alguma coisa. Ele buscava a Deus até que ele sentia que a presença de Deus estava voltando. E isso provavelmente a gente não sabe o que passava dentro do coração dele nesses momentos, mas com certeza era arrependimento, era voltando assim, Deus, o que o Senhor tem feito não é por causa da minha capacidade, me perdoa o meu orgulho. Com certeza a sondagem de coração dele passava por isso aí. Então, infidelidade é infidelidade à nossa aliança com Deus, mas é infidelidade assim, aquilo que Deus quer, como que Deus quer que nós sejamos. Moisés ficou bravo. Qual que era o pecado de Moisés? Todo mundo lembra? Qual que foi o problema dele? Que Deus falou assim, você não vai entrar na terra prometida, né? Deus falou assim, não tem água? Vai lá e fala com a rocha. Mas o povo era assim, eles estavam reclamando, ele tinha aguentado esse povo por 40 anos, ele não aguentava mais. E ele chegou lá, pensou assim, eu tenho que pegar água para vocês de novo, seus rebeldes, e pegou a vara e bateu na rocha. Mas Deus não falou para falar bravo com eles. Quem estava sendo ferido, quem estava sendo prejudicado com a murmuração do povo era Deus, não era Moisés. Então Moisés não tinha assim, Deus falou assim, eles querem água, vai lá e fala com a rocha. Mas Deus, o Senhor não vai dar uma bronca nesse povo? O Senhor não vai fazer alguma coisa? Eles estão com o coração muito errado, eles são muito rebeldes. Deus não mandou fazer. Então Moisés representou mal a Deus. Gente, eu não preciso falar nada, eu acho, do quanto que nós estamos representando mal a Deus.
do quanto que o mundo olha para nós e não vê. Nós achamos que, gente, desculpe, eu não estou falando também de pessoas, eu estou falando assim de um espírito geral. Existe na igreja evangélica por toda parte. Nós defendemos os princípios de Deus, nós aborrecemos a homossexualidade, nós somos contra o pecado. Gente, eu não estou falando que Deus permite, que Deus aceita, eu estou falando, essa atitude nossa não representa Deus. Será que a gente consegue entender a diferença? Existe uma diferença. Se nós vamos ser usados por Deus para falar contra o pecado, Deus que nos ajude, que nos transforme nosso coração, que nós possamos passar uma palavra de Deus para as pessoas e não uma atitude de juízo, de condenação, como se nós não fôssemos talvez muito piores, muito mais arrogantes, muito mais exaltados, muito mais cheios de nós mesmos. E nós achamos que nós podemos ter uma bancada evangélica, nós achamos que podemos ter uma mensagem, que podemos falar de justiça e de moralidade para uma nação, sendo que nós não temos. Claro que eu não estou dizendo que a igreja está cheia de pecado, nunca mais pode denunciar o pecado, mas que Deus nos ajude e que a gente entenda o que realmente representa Deus. Porque se nós representarmos mal a Deus como Moisés, ele fala que é infidelidade. Se nós assumirmos, eu vou falar sobre isso na próxima aula, mas se nós assumirmos, o que Uzias fez? Ele era rei, ele queria ser sacerdote também. Ele assumiu uma função que Deus não tinha dado para ele. E isso também nós fazemos continuamente. Nós falamos assim, está na Bíblia, eu posso fazer. Deus deu o Espírito Santo, qualquer pessoa pode fazer. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não nos deu para fazer. Então, muito cuidado em tudo isso, porque Deus quer que a igreja seja um testemunho em toda a terra, que nós sejamos a cidade, que a alegria de toda a terra, que a fama corra, como correu em relação a Jesus, que a fama passe pelo mundo inteiro de que Deus está agindo, mas que nós entendamos que toda a beleza, que todos os recursos, que tudo que Deus deu para chegar na vitória, para viver na vitória, vem do próprio Deus. Amém? Senhor Deus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Sabemos que a nós nos cabe arrependimento, nós estamos falhando no orgulho, nós estamos falhando na corrupção e nós estamos falhando na infidelidade. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor perdoa, que o Senhor é grande em misericórdia e que o Senhor está próximo dos contritos de coração. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Senhor, nós não conseguimos nem nos arrepender por nós mesmos, até ouvindo essas coisas, mesmo assim, nós talvez não vamos enxergar ou não vamos conseguir nos arrepender desses erros. Mas, ó Deus, quando nós olhamos para Ti, quando nós olhamos para a Tua grandeza, quando nós olhamos para o Teu amor, nós somos humilhados por Ti, humilhados no sentido bom. É muito bom ser humilhado por Ti, porque o Senhor nos leva a entender nossa dependência de Ti, o Senhor nos leva a reconhecer a Tua grandeza, o Senhor nos leva a andar humildemente na Tua presença. Senhor, levanta pessoas que saibam lidar com o sucesso que o Senhor dá. Levanta uma igreja que saiba lidar com o sucesso que o Senhor quer dar para nós. Traz, Senhor, avivamento, traz o Teu mover, mas prepara-nos antes. Nós Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.